1º de maio, nós iniciamos o mês mariano, sempre, claro, com a solenidade, festa, né, de São José Operário. São José, que é o primeiro devoto de Nossa Senhora, o maior de todos os devotos de Nossa Senhora. Pio XII instituiu essa festa, né, de hoje, que nós não celebramos porque é domingo, então nós celebramos o 3º domingo da Páscoa, mas nas comunidades onde o padroeiro é São José Operário, né, eles fazem, né, a festa do seu padroeiro. São José Operário foi instituído por Pio XII, porque esse feriado do Dia do Trabalhador foi uma insistência dos comunistas, né? Foi uma insistência dos comunistas para que houvesse esse feriado internacional. E então Pio XII, para como que santificar o feriado, né, civil, né, instituiu, então deu esse título, né, a São José Operário, né? São José o padroeiro dos trabalhadores. Ele que foi carpinteiro e que colaborou na obra da salvação, né? São José protegeu Nossa Senhora e o menino Jesus quando ali no início, né, nas perseguições de Herodes. Então São José colaborou também dando, né, a descendência davídica, né, sendo o pai davídico de Jesus, apesar de não tendo gerado ele na carne, sendo o pai adotivo, mas deu o nome, né, o nome de filho de Davi dado a Jesus por conta de São José. Dentre muitas coisas que São José nós poderíamos falar aqui, mas hoje no Evangelho nós vemos também, né, homens trabalhando. Simão Pedro resolve ir pescar. Comumente, né, é interessante isso que comumente, às vezes nas homilias, nós padres gostamos de falar um pouquinho mal de São Pedro, né? Eu quero ver depois quando a gente encontrar com São Pedro no céu, com que cara que a gente vai olhar para ele, né? Mas veja, frequentemente se diz assim, São Pedro voltou à vida anterior dele, né? Estava desanimado e aí foi pescar, né? Tinha nada para fazer e foi pescar. Mas não é bem assim, né? Pescar era a profissão dele. Jesus disse que ele seria pescador de homens, mas não proibia ele de ser pescador normal, né? Veja, São Paulo mexia com cortinas, com tecidos, e ele trabalhou também com tecidos, mesmo depois de se converter e virar o apóstolo dos gentios, né? Então era o trabalho dele, ele tinha esse trabalho para sustentar, né? Para se sustentar, então ele trabalhava, né? E no caso ele pescava aqui para comer, né? Junto com os outros discípulos vão com ele. Então não é um voltar à vida, né? Nossa, porque São Pedro, depois de tudo isso, ele volta à vida lá no início. Não. Ele simplesmente foi pescar, é só isso que quer dizer mesmo o texto. E os padres da igreja interpretam, né, esse pescar aqui como, em sentido espiritual, como pescar homens, né? Que São Pedro foi enviado por Jesus. Eu te farei pescador de homens, né? É o que diz Jesus para São Pedro. Assim também os outros discípulos que vão seguindo ele. Então, esse trabalhar é importante. E nós vemos aqui que o trabalho, né, sem Deus é inútil. Trabalho sem Deus é inútil. Diz um salmo assim, né? Diz um salmo: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É inútil levantar de madrugada, né, para colher o pão, né, que Deus dá aos seus amados, né? Então, é preciso que Deus esteja presente, né, nessa realidade do trabalho. Então, amanhã, quando você for sair cedo e ir para trabalhar, né, ou seja lá qual for a hora que você vai trabalhar, lembrar que é preciso que Deus esteja presente nesse trabalho também, né, que seja tudo para a maior glória de Deus. Veja, o trabalho ele já existia antes do pecado original. Deus criou o homem e colocou ele num jardim para cultivar o jardim, ou seja, para cuidar, trabalhar a terra, para ser um cooperador, ou seja, ajudar, né, de certa maneira, cooperar com Deus na criação. O homem também coopera com Deus na criação, por exemplo, na geração da vida, né, com as criancinhas, quando se gera vida, ali o homem também coopera com Deus na criação. Mas o homem, quando trabalha a terra, né, quando trabalha, seja qual for o trabalho aí para ter, né, as condições de vida, o homem coopera com Deus na criação, né? Então, o trabalho tem a sua importância. O problema é que depois do pecado original, né, o que era cultivar se tornou trabalho. O trabalho já dá a entender algo, né, cansativo, né, algo sacrificado por conta do pecado original.
o Senhor diz para Adão, né? Do suor, né? Do teu suor tu vai arrancar os frutos da terra, né? Então vai ser ardoroso a partir de agora. Antes não era ardoroso para o homem, né? Mas depois do pecado original se torna algo árduo, né? Então algo sacrificado. E por isso tem tanto valor o trabalho. Importante aprender a santificar o trabalho. De que maneira muito prática, Padre, eu posso santificar o meu trabalho? De maneira muito simples. Primeiro, levantando, oferecer, né? Oferecer. O primeiro pensamento, você volta para Deus ao levantar e oferece o seu dia, o seu trabalho, né? Pensa que aquele trabalho tem uma finalidade. Você não existe para o trabalho, né? Então, assim, o trabalho existe para algo, né? Você trabalha para algo, para sustentar a sua família, para se sustentar, né? Para ajudar sua mãe, seu pai, não sei, né? Então, o trabalho existe por uma razão, ele não é um fim em si mesmo. Tem gente que trata o trabalho como um fim em si mesmo. Isso está errado, né? Então, é tudo para a maior glória de Deus. Então, primeiro é levar o pensamento para Deus, né? E oferecer, entregar, Senhor, eu te ofereço esse dia, né? Todo o meu trabalho, né? Que hoje, né? Que esse dia seja muito alegre, sem pecado nenhum, né? Fazer uma oração simples assim. E durante o dia, no trabalho, você pode recorrer a algumas orações jaculatórias, né? Orações simples, são breves, né? Você pode pegar e, né, dizer: Sagrado coração de Jesus, fazer meu coração semelhante ao vosso. Ali no meio do trabalho, um instantezinho, você direciona essa palavra para Deus. Mas o que é rezar de fato? Não é só dizer a frase, né? É se colocar na presença de Deus. E aí eu digo, né? E aí eu falo para Deus: Sagrado coração de Jesus. Estou falando com o Sagrado coração de Jesus. Não é simplesmente uma fala dita, né, de qualquer maneira. Senão não é oração. Então, as orações chamadas jaculatórias são uma boa maneira de elevar o coração para Deus, mesmo no meio do trabalho, né? Fazer o trabalho bem feito, né? Fazer o trabalho bem feito, para quê, né? Primeiro, para dar é importante você cumprir a justiça, né? Se o combinado, sei lá, é 8 horas, então você tem que cumprir as 8 horas, é o justo, né? Inclusive, é pecado mortal contra o 7º mandamento, né? Não furtar. Se você não cumpre as horas de trabalho, se você, né, dá algum golpe ali, né? Vou dar o meu jeitinho brasileiro aqui, né, nisso aqui, sendo que você deu sua palavra. Então, entra nesse mandamento, né, o cumprir a palavra dada, ser fiel à palavra que foi dada, né? Então, é importante cumprir os acordos que nós fazemos. Então, cumprir bem, né, cumprir aquilo que é justo e, né, também uma maneira de santificar, fazer como se estivesse fazendo para Cristo. Mesmo que seu chefe seja um cara muito difícil, que não pareça nada com Jesus, né? Mas fazer como se fizesse para o Cristo, né? A gente falava isso às vezes no seminário, né? Você tem que lavar esse banheiro aí, que a gente tem que lavar banheiro lá, né? Você tem que lavar esse banheiro aí como se Jesus fosse usar. Daqui a pouco Jesus vai usar esse banheiro aí. Você tem que limpar ele, né? Como é que você vai limpar esse banheiro para Jesus, né? Então, quando você encarna isso, você vai, né, fazendo sempre o seu melhor. Importante fazer o melhor possível, né? Oferecer o melhor possível para as pessoas te dizerem: nossa, como você é um cara bom. Não, é para Deus, né? É para Deus, porque com o teu testemunho de bom cristão e bom trabalhador, você pode inclusive converter alguém dessa maneira, alguém pode se aproximar da fé dessa maneira. Então é importante dar testemunho ali no trabalho. Então, jaculatórias, né? Sagrado coração de Jesus, fazer meu coração semelhante ao vosso, né? Ó Maria concebida sem pecado, né? Rogai por nós que recorremos a vós. Uma oração simples direcionada a Deus, bem breve. Ou, melhor ainda, eu diria, uma frase da Escritura, um versículo, né? Um versículo da Escritura que você pega ali no início do dia e durante o dia, em certos momentos, intervalos, você vai lá e repete no seu interior, no seu pensamento, né? Por exemplo, humildes, vede isto e alegrai-vos. O vosso coração reviverá se procurardes o Senhor continuamente, né? Então é uma frase de um salmo isso, né? Um versículo de um salmo, né? Então vê essa frase, né? Ela vai me recordar de Deus. E eu preciso me lembrar de Deus durante o dia. Um dos problemas hoje, às vezes, do trabalho e dos nossos dias é que a gente passa o dia inteiro e não lembra de Deus. Só é lembrar de Deus à noite, antes de dormir. E olhe lá, né? Se lembrar de Deus antes de dormir ainda está bom, né? Que tem gente que nem isso. Então, né, uma palavra da Escritura, um versículo pequeno, né, que você vai ali e vai pontuando ele, né, no seu dia, né? Vai pontuando ele ali. É uma maneira de ir santificando o trabalho. Mas como eu disse, fazer, né, para Cristo, né?
além de fazer para o sustento da sua família, isso é importante, principalmente importante, né, esse sentido, esse espírito de sacrifício ao trabalhar, né, isso aqui é pela minha família, isso aqui é pelos meus, né? Então, fazer isso. Eu não tenho ninguém, padre, eu sou sozinho. Pois então, eu faço isso aqui pelos pobres, porque depois eu vou pegar um dinheiro aqui e dar de esmola, né? Então, isso sempre, fazer para os outros, não para si mesmo, porque a ganância começa aí, né? A avareza começa aí. A avareza não é simplesmente eu ter muitas coisas. A avareza é quando eu faço as coisas somente para mim. A avareza começa quando começa o egoísmo, né? Então a avareza começa quando eu quero pescar os peixes só para mim, entendeu? Só para mim, não quero dividir com ninguém, né? Ou só penso em mim, né? Então, importante esse cuidado, né, com o pecado da avareza. A gente pode pensar, padre, mas eu não tenho muita coisa, então eu não sou avarento. Às vezes a gente é muito ligado àquilo que é material. Não, porque eu tenho que trabalhar como se tudo dependesse somente de mim. Às vezes muita coisa depende de você mesmo, meu filho. Você precisa mesmo trabalhar. Mas uma das consequências da avareza é exatamente, né, a perda da confiança na providência de Deus. A pessoa deixa de confiar na providência de Deus, porque ela acha que tudo depende somente dela e de mais ninguém, né? Então, né, esses cuidados em relação ao trabalho são muito importantes, né? O trabalho santifica o homem, né? Como é que, por exemplo, um monge vai se santificar? Ele vai rezar, ele vai trabalhar lá, ele vai estudar, ele tem a vida dele lá. O pai de família, não dá para ele querer viver a vida do monge para ele ser santo. O pai de família tem que trabalhar, né? De vez em quando tem que dar uma estudadinha, claro, também, né? Mas tem que estar com a sua família. Então, cada vocação tem o seu trabalho, né? Não dá para você querer que um monge seja, né, o CEO de uma empresa, né, o chefe de uma empresa. Ele tem mais o que fazer da vida dele, pelo amor de Deus, né? Tem que rezar, né? Então, assim, né, mas, por exemplo, um pai de família, às vezes, ele vai ter esse ofício, vai ter esse trabalho. Então, cada vocação tem o seu trabalho. O trabalho do padre, por exemplo, né, principalmente celebrar a missa, atender confissões, ungir os enfermos, visitar os enfermos, enterrar o povo que morreu, né? São esses trabalhos principais. Administrar a paróquia, isso é uma coisa mais secundária, eu diria até, mas principalmente celebrar a missa, atender confissões, é o trabalho, né? A oração também é trabalho, né? A oração pelo seu povo. Então, cada vocação tem o seu trabalho, e é importante entender que o trabalho é parte do seu dever de Estado. É parte do seu dever de Estado. Não existe santidade sem o cumprimento do dever de Estado. Vou dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, uma mãe de família que é casada, mas ela passa o dia inteiro na igreja e não cuida da família dela. Está errado. Isso não é santidade. Ah, mas ela está rezando minha Ave Maria. Não, está errado. Precisa estar com a família. É claro que precisa ir na igreja? Claro, precisa rezar, obviamente. Mas não pode prejudicar o dever de Estado dessa pessoa. Faz parte do dever de Estado rezar? É claro que faz, né? Mas faz parte também o cuidado, por exemplo, com o esposo, com os filhos, né? Da mesma maneira, né, o outro extremo também não pode acontecer. O que acontece muitas vezes hoje em dia, a pessoa vive para o trabalho, né, e nunca vai na igreja. Esses trabalhos, né, que infelizmente ocupam o domingo, esses trabalhos não são de Deus, não, gente. Entendeu? Assim, não estou amaldiçoando, nem dizendo que está errado totalmente, não. Mas é preciso, né, que a gente saiba que o domingo ele deve ser reservado para Deus, né? Tem que haver o dia do descanso. Padre, mas o dia do descanso para mim é na semana. Pois então isso está errado. Não se acostume com essa condição. Você pode estar nessa situação, muito bem, você tem que sustentar a sua família, você não vai se demitir por conta disso. Mas você tem que procurar um outro meio, né? Esse não é o ideal, não pode se acostumar com isso, né? Então você permanece no seu trabalho, mas vai procurando outros meios, um outro tipo de emprego onde você tenha, né, o domingo para dar glória a Deus, porque o domingo é o dia que o Senhor fez, né, refez toda a criação, é o dia da salvação, é hoje o dia da salvação, né? Lembremos do Salmo, né? Então este é o dia que o Senhor fez para nós. Então é importante, né, ter esses cuidados em relação ao trabalho. Por último, aqui, né, importante, não dá para passar esse evangelho sem comentar essas 3 formas de amor, né? As 3 formas de amor, segundo os gregos, né? Aqui nós vemos nessas 3 perguntas que Jesus faz a Pedro, duas formas de amar, né?
No grego, primeiro Jesus pergunta se Pedro ama com o amor ágape. Depois ele pergunta de novo o amor ágape, né? Aí, por último, Jesus pergunta para Pedro com o amor filia, né? No grego há 3 palavras para falar de amor: eros, daí vem a palavra erótico, né? Filia, a amizade, e o ágape, né? Então, o eros é esse amor. Muitas vezes o amor conjugal é eros. O amor conjugal normalmente é eros. O amor conjugal, o amor eros, ele é o mais inferior. Não quer dizer que ele é mau, não quer dizer que ele é ruim. Só quer dizer que ele é o inferior, ele é menor que os outros, né? O amor conjugal, inclusive, né, o eros, ele tende, né, com o passar do tempo, com o casal, o amor eros, ele tende a se transformar um pouco amor filia, porque o casal ele começa, né, a muito mais do que um desejo, né, carnal pelo outro, passa-se a ter um desejo muito mais de partilhar a vida com o outro, né, um desejo de estar com o outro, né, de cuidar, de proteger, né, muito mais do que um desejo carnal, né, que é natural do homem, né, e da mulher ter esse desejo pelo outro, normal, né. Mas o amor eros, com o passar do tempo, quando o casal vai amadurecendo, né, ele tende a ir se transformando como que em filia. Vai ser totalmente amizade? Não, porque, né, vai ter sempre um pouco do eros. Quando o eros é deturpado, nós temos essa realidade do erótico, do sensual, né, da sensualidade. Hoje em dia as mulheres, né, não os homens, né, mas tem que falar um pouquinho mais das mulheres nesse ponto, né, elas confundem muito o erótico com o belo. Elas acham que o belo é o que é erótico, né? Elas se confundem nisso, né? Então, mostrar o corpo, mostrar as curvas, isso aí é algo não necessariamente da beleza, mas é muito mais do erótico, do sensual. É uma deturpação do eros. Por quê? Porque eu quero que o outro olhe para mim, né, a partir simplesmente da minha forma corporal, né, daquilo que eu tenho para oferecer como corpo somente. O eros, ele não é só isso. O eros é um desejo de se unir ao outro profundo, né, de se unir ao outro também na alma, né, de ter essa concórdia, ela precisa existir, né? Então, o eros não é somente um desejo carnal pelo outro, tá? O eros também é um desejo de se unir ao outro. Claro que isso vai ter seu ápice na relação, mas, né, esse desejo de se unir, né, não é somente carnal. O erótico, ele transforma o outro, né, com todo o respeito, né, o erótico transforma o outro num pedaço de carne, né? É isso que o erótico faz, né? É isso que se faz, né? Então, a pessoa não olha para o outro com um desejo de se unir naquela pessoa, por exemplo, em matrimônio. Não, você olha para o outro com desejos sexuais somente. Isso é o erótico, né? Para vocês entenderem a diferença do eros e do erótico, né? Então, a filia é a amizade, né? O que é amizade? São Tomás de Aquino vai, né, definir. Amizade consiste em amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. No matrimônio precisa ter um pouco disso, senão as coisas não vão dar muito certo. Vai chegar uma hora que o negócio vai desandar, vai começar a desandar. Aí vai precisar de muito diálogo, muita paciência, entendeu? Se não houver essa pitadinha de amizade, ou seja, desse amar as mesmas coisas e detestar as mesmas coisas. O detestar as mesmas coisas é importante, padre? É sim. Porque se não detestar as mesmas coisas, né, daqui a pouco isso começa a criar conflito também. Então não é só amar as mesmas coisas, mas detestar as mesmas coisas. Então a amizade é isso, a amizade é um pouco mais elevado. A amizade, veja que no eros é um desejo pelo outro, não necessariamente o outro me corresponde, né? Na amizade, há sim um retorno da parte do outro, né? Há um retorno da parte do outro. Então Deus me ama sempre, né? Quando eu amo de volta, nós temos uma amizade. Quando eu peco mortalmente e me revolto com Ele, aí nós estamos na inimizade, né? Então Deus sempre me ama. De minha parte é que é o problema, né? Porque às vezes eu me revolto com Ele e peco mortalmente. Isso é amizade. E o ágape? O ágape é aquele amor desinteressado, né? O amor oblativo, né? O amor que vai até a entrega da vida, né? Queira Deus, né, que o amor do casal ele vá progredindo até esse ágape, com a graça de Deus, com oração, com vida de oração. O amor conjugal pode chegar até esse ágape, né? E de novo, insisto, não necessariamente o eros é ruim, o eros não é ruim, né? Mas ele tende a progredir para esse ágape,
Quer dizer que você abandona o Eros de vez? Não, nem sempre, né? Às vezes ainda vai ter o mesmo desejo ali do Eros. Mas com o passar do tempo, né, espera-se que o casal amadureça e vá se tornando esse ágape, né? Esse amor desinteressado, né? Onde eu, né, não fico ali exigindo do outro, cobrando do outro, né? Eu simplesmente amo. Amo porque amo, diziam os santos, né? A recompensa do amor é amar, simplesmente, né? Esse amor ágape é o amor de Deus para conosco. Ele sempre nos ama, né? A gente é que, né, dá umas falhas, tem umas falhas com ele, muitas, né? Então, esse amor que entrega a vida, né? E nesse amor que entrega a vida, é nesse amor que entrega a vida que Jesus pergunta: Pedro, você me ama, ágape? Aí Pedro: Senhor, tu sabes que eu te amo, filia, amizade. Por que Pedro faz isso? É porque ele não ama Jesus dessa maneira? Eu, né, vou defender Pedro, porque um dia eu vou encontrar com ele, né, não quero ter problema com ele, mas eu digo que não é isso, né? É porque Pedro, aqui, ele ama sim Jesus com ágape, só que ele lembra da última vez que ele disse para Jesus que ele amava Jesus com ágape. Não sei se vocês lembram, foi na última ceia. Por que não te posso seguir agora? Eu vou até a morte contigo. Veja, ágape, né? E Jesus olha para ele e diz assim: vai até a morte? Daqui a umas horas você vai me negar 3 vezes, Pedro. Então Pedro não responde dessa maneira, por quê? Porque ele ainda tem esse receio, ficou meio que um traumazinho ali, né? E por isso ele ainda diz: filia, eu tenho amizade contigo. Ele responde isso as 2 vezes, e na terceira vez Jesus abaixa, né, o nível e diz: você me ama, né? Com o quê? Com filia, amizade? E Pedro responde que sim: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Porém, não fica aqui, é um detalhe que às vezes a gente esquece, que é esse finalzinho aqui, né? Jesus diz assim: olha, quando você era novo, você se cingia é amarrar aqui os rins, né, como esse símbolo que a gente usa. Você se cingia e ia para onde queria. Quando você for velho, outro te cingirá e levará você aonde não queres ir. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando: olha, agora você tem esse medo, né, de dizer que me ama dessa maneira, mas no final da sua vida você vai provar isso, quando Pedro morre na cruz, né, entregando a vida ali por conta do Cristo. O ágape, o amor dos mártires é o amor ágape, é o amor que dá vida, entrega tudo, né? Que nós possamos progredir até esse amor, né? Que possamos de fato crescer na caridade. Para crescer na caridade é aquilo que o padre fica dizendo toda homilia, todo domingo, né? Precisa rezar, né, para que a fé cresça, precisa meditar, né, para que a fé cresça, e aí vai crescer na caridade. Ninguém separe, né, a oração da ação, né? Outro dia, já ouvi isso em um lugar por aí, com isso eu encerro, né? Já ouvi isso uma vez por aí, né, dizendo que essa frase é de Santa Teresa. Eu tenho absoluta, assim, quase absoluta certeza que não é de Santa Teresa de Calcutá, que ela nunca diria isso. As mãos que servem são mais santas que os lábios que rezam. Isso é uma frase completamente errada, né? Por quê? Porque ela divide, né, separa a ação da oração. A alma de todo apostolado é a oração. Se nós não rezamos, né, nós fazemos as coisas na carne, não é em Deus. Se a gente não reza, a gente faz as coisas na carne. E aí, né, as coisas às vezes não vão dar certo também, né? Se fazemos na carne, não vai perdurar. Se for de Deus, perdura. Se não é de Deus, não perdura. Então, né, a alma de todo apostolado é a oração. Ninguém separe a oração da ação. A ação, a caridade, ela é consequência da oração. E se você está rezando e não vem nenhuma, não brota nenhuma obra de caridade do seu coração, então você se preocupe, meu filho, minha filha, porque é sinal que você não está rezando bem, não está rezando direito, né? Porque também o oposto se enquadra aqui. Nós católicos, nós somos do universal. O católico significa isso, todo, a verdade completa, não é só uma parte. Ah, não, vou escolher só a ação. Ah, não, vou escolher só a oração. Não. Né? É os dois. Então, né, vemos que quando Jesus vira e diz assim: joga a rede na direita aí, né? Eles estão no raso. Na primeira pesca milagrosa, Jesus manda eles irem para águas mais profundas. Mas aqui nessa pesca, eles já são mais dóceis ao Espírito. E Jesus diz assim: joga aí no raso, joga aqui mesmo, né? E vem os 153 peixes, né? Então, ao ouvirmos o Senhor, ao obedecermos a sua voz, nós teremos os frutos da caridade. Se não, né, será vão. Sairemos de redes vazias. Que o Senhor nos ajude a progredir, né?
que nós saibamos santificar o trabalho. Por isso é importante que o trabalho seja feito com oração, não simplesmente, né, fazer a coisa por fazer. Faça com oração, ofereça isso para Deus, né, para que você possa, né, ter bons frutos dali também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em